Então, de repente, é uma oportunidade para quem, por exemplo, está estudando administração, está estudando Eu acho que é uma oportunidade porque as empresas ainda não têm... as empresas ainda precisam evoluir para ter gestão de risco dentro da sua organização. Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. E aqui sempre trazemos conteúdos de relevância para colaborar com o desenvolvimento de profissionais e de empresas. E como sempre, né, não poderia ser diferente, mais um convidado ilustre que vai compartilhar seus conhecimentos, suas experiências. Eu estou falando, quem está aqui hoje é o marido da Eliana, o pai do Daniel, o sogro da Débora. Eu estou falando do professor Ricardo Lemos, que é administrador de empresas, cientista contábil, teólogo por formação, mestre em administração de empresas, pós-graduado em controladoria, professor de cursos de pós-graduação e conselheiro certificado pelo IBGC. Professor Ricardo, eu não me canso de agradecer. Muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Josi. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de poder fazer parte desse projeto da DCC. É aquilo que eu costumo dizer, eu acredito que a educação é que muda este mundo. Foi o que me motivou a fazer o mestrado depois de uma certa idade. E é aquilo que eu acredito. Então, esse projeto, para mim, é uma honra poder fazer parte desse projeto. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. E hoje, o professor ele vai conversar com a gente sobre gestão de risco, que é uma das especialidades dele. Então, para a gente começar, para não perder tempo, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. O que é risco? Ótimo. É bom a gente definir o que é risco. E eu uso a base da definição da própria ISO. Risco é incerteza. Sim. Risco é incerteza. E incerteza no quê? Em atingir um objetivo, em atingir algo que foi planejado. Sim. E por isso que eu digo que risco deve estar amarrado com estratégia, com planejamento. Não existe planejamento sem risco. Então, a própria definição da ISO 31000, que é a ISO de riscos, fala do mapeamento e das fontes de incerteza para atingir um resultado, e essa fonte de incerteza pode ser tanto positiva quanto negativa. O IBGC, na sua definição de risco, também diz que essas fontes de incerteza e a quantificação e a qualificação dessas incertezas para atingir o resultado. Perfeito. Bom, porque justamente, né, você até mencionou que risco pode ser algo positivo, era isso que eu ia perguntar. Porque a gente tem uma ideia de que risco é uma coisa negativa. Corre o risco de chover no final de semana, então eu não vou para a praia. Corre o risco, mas de repente o risco pode ser algo positivo também, né? Isso é um ponto interessante. Eu tenho alguns colegas que olham o risco... Que não entendem o risco pelo lado negativo, pelo lado positivo, perdão, só pelo lado negativo. Mas a própria definição da ISO diz isso, a do próprio IBGC. Eu gosto de dar alguns exemplos de risco positivo e negativo. O mais comum é o risco, por exemplo, de um investimento. Você investe, você tem o risco de perder muito, como está acontecendo quando as bolsas caem demais, etc., a taxa de juros... E você tem um risco de ganhar muito dinheiro. Quando um cirurgião opera, tem risco. O risco negativo, que a gente sempre pensa, é o risco de sequela, o risco de morte, é o risco de não dar certo. O risco positivo é de viver mais 40, 50 anos, é o risco de ficar forte que nem um touro. Quando o engenheiro projeta uma ponte, tem risco. O risco do viaduto, da ponte, cair, como aconteceu na Copa aqui da FIFA em 2014 em Belo Horizonte, uma semana antes de inaugurar, a ponte caiu. Mas o risco de ela durar não sei quantos anos. Sim. E o mais interessante, como risco é atrelado ao objetivo, é na eleição. Pro candidato, o risco positivo é dele se eleger. E o negativo é dele não se eleger.
Agora, se o eleitor não gosta do candidato, para ele o risco positivo é dele se eleger. Para mim, o meu objetivo é que ele não se eleja, o risco positivo é de ele não se eleger. É verdade. Então, esse é o conceito olhando o positivo e o negativo. Empresas. O Sebrae fala que o risco de uma empresa quebrar os primeiros 2 anos é cerca de 80%. Tá. O risco positivo é de virar um unicórnio e ganhar muito dinheiro. E dá muito certo também. De repente você ter tanta procura, aumentar tanto a demanda e você precisa contratar gente que você não estava prevendo, né? Então é isso, né? E uma outra pergunta, assim, risco é uma preocupação só das grandes empresas, das multinacionais? Ou empresa, assim, de pequeno e médio porte precisa se preocupar com risco? Ótima pergunta para eu poder fazer um gancho com a governança. Tá. Governança, que é uma palavrinha da moda, mas se a gente usar a definição dela, que é um sistema pelo qual eu dirijo, monitoro, controlo uma organização. E quem sou eu dirijo? É conselho, diretoria, colaboradores, todas as partes relacionadas. Uhum. Então, se eu tenho esse sistema que eu vou dirigir, controlar, monitorar, toda organização tem um objetivo. Sim. Gerar valor, normalmente é o primeiro, facilitar acesso a recurso, longevidade, perenidade. Então, todas as organizações, sejam pequenas ou grandes, querem gerar valor, querem subsistir ao longo do tempo, etc. Seja ela empresa grande, seja ela empresa pequena, todas elas têm esses objetivos. E aí, amarrando com a definição que a gente deu de risco, se eu tenho um objetivo, eu tenho risco. Eu tenho fonte de incerteza. Então, não é porque eu sou uma empresa pequena que eu não vou ter risco. Uma startup tem risco. A gente acabou de citar o Sebrae, quando fala que uma empresa que está começando tem um risco de quebrar nos primeiros 2 anos. Sim. Então, não é para empresa grande só, porque todas têm objetivo. E aí a gente amarra com a definição de risco. Todas têm estratégia. Então, por isso que eu gosto dessa definição do conceito de risco amarrado com estratégia. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, imagino, sobre metodologias de gestão de risco. Calma que tem pergunta aqui ainda. E isso vai corroborar o fato de que risco está amarrado com estratégia. As próprias metodologias hoje em dia estão amarradas assim. Perfeito, perfeito. Bom, e uma outra pergunta, assim, nesse mesmo assunto, se eu trabalho numa empresa e eu tenho um cargo operacional, eu devo me preocupar com risco ou o risco é uma preocupação da alta liderança, da gerência, da diretoria? Eu, sendo analista, assistente, eu tenho que me preocupar com risco? É uma preocupação? É uma preocupação de todos na organização. Todos. Agora, existem diferentes níveis de atuação na gestão de risco. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de estratégia, de objetivo, óbvio que isso está amarrado à alta direção. Sim. Então, em empresas listadas que têm conselho, é responsabilidade do conselho. Em empresas menores, a diretoria traça os objetivos e avalia os objetivos relacionados avalia os riscos relacionados a esses objetivos a serem atingidos. Agora, quem executa processo de negócio é o que a gente chama de primeira linha. O IIA, Instituto dos Auditores Internos, revisou o que chamava de modelo das 3 linhas de defesa, agora passou a se chamar modelo das 3 linhas do IIA, revisado em 2020. Sim. E ele tem o conceito das 3 linhas. A primeira linha, que é a sua pergunta de quem está executando a tarefa, é aquele responsável direto pelo processo de negócio que ele está executando. Sim. Então, ele executando o cargo. processo, independente do cargo, o processo está na mão dele. Então, a ação primária em cima do risco que ele está... do processo é dele. O controle daquele primeiro processo é dele. Aí você tem uma segunda linha, que é a linha de apoio à primeira. Então, normalmente, por exemplo, pode ser uma área de contabilidade, uma área de TI que dá apoio. A área de contabilidade e TI, propriamente dita, é uma primeira linha nas funções dela. Sim. Mas, nos outros processos, ela apoia.
Ou uma área de controles internos, de gestão de risco, que aí é uma segunda linha mais clássica. Sim, que o pessoal... E aí a terceira linha seria uma linha de auditoria interna, independente, para poder fazer essa supervisão. Mas risco, cada um dentro da organização tem a sua parcela. Então, o operacional, quem está ali executando o processo, o risco dele vai ser o mais operacional. Sim. Enquanto o risco gerenciado pelo corpo administrativo, etc., óbvio, a responsabilidade de todos são deles, mas o risco estratégico é que pesa um pouquinho mais ali. Imagino. Também, por exemplo, se a gente for pensar ver se eu entendi direito para ficar claro para o pessoal. Por exemplo, o pessoal da área de atendimento. Se eu atendo mal, eu corro o risco de fazer com que um cliente vá embora, né? Então, um simples atendimento, ele também é um risco. Esse é um bom ponto para a gente amarrar com a definição que a gente deu de risco. Porque quando a gente está falando de processo, você fala, bom, aí você não está falando de estratégia, de objetivo. Mas tá. O processo em si, qual é o objetivo? Executar aquele processo de ponta a ponta da maneira correta. Usando o teu exemplo, atendimento. O processo de atendimento tem que satisfazer o cliente, tem alguns indicadores que o cliente vai demonstrar. Então, esse é o meu objetivo. Se eu não atingo esse objetivo, isso é a fonte de incerteza que eu preciso mapear, que é o risco que eu preciso mapear. Então, não necessariamente você pode dizer, não, porque um operacional não tem objetivo. Tem o objetivo de realizar o próprio processo. Nossa, então não é algo assim tão mirabolante. A gente fala que quando acompanha a palavra gestão, a gente acha que é algo assim... Não, o simples do dia a dia também está nesse... É legal você ter trazido essa palavra gestão, porque eu dei aqui a definição de governança. Um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Sim. Conduzido pelos processos, né? É a definição clássica que eu gosto lá do IBGC. Então, quando você fala de governança de risco, é o sistema pelo qual vou dirigir, monitorar, controlar os riscos. Então, então, a palavra gestão não deveria assustar. A gestão de risco, quando fala gestão de risco, nossa, e causa até um certo espanto. Mas o desafio da gestão de risco é colocar todo mundo na mesma página. Sim. Entender quais são os riscos da organização. Então, se eu sou da área de atendimento, como você citou, eu estou focado ali nos meus processos de vendas, de suporte para o cliente, etc. Não tenho nem ideia qual que é os riscos da área de produção, que está produzindo a mercadoria lá para o cliente. Então, quando a gente discute a gestão de risco de forma integrada, é colocar todo mundo das diferentes áreas na mesma página, para que todos tenham o conhecimento dos riscos, para depois poder tomar decisão. Sim, e cada um tem a sua responsabilidade, saber que tem a sua responsabilidade. Não é porque eu sou da área de atendimento que eu também não preciso me preocupar com o risco que a empresa, né? E normalmente porque os indicadores de bônus, de prêmio, deveriam ser total. Então não adianta só fazer a minha parte e deixar a área de produção. Se eles não fizerem, a gente não atinge o resultado, ninguém ganha. Ninguém ganha. Pois é, e aí não tem telefone novo no Natal, é isso aí, hein, pessoal. Bom, e então, dando continuidade, eu queria saber, assim, existe risco zero? Existe uma forma de zerar um risco? Uma empresa pode chegar, eu não tenho risco nenhum na minha operação. Existe isso? Não existe. E aí a gente traz o conceito dos elementos do risco. Normalmente são 3 os elementos básicos, que é o custo, o impacto... o tamanho do risco. Segundo elemento, a probabilidade, a frequência, a chance desse risco acontecer. Sim. E o terceiro elemento, eu costumo brincar, que é o Kiko. O que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou trabalhar o risco? Então, a sua pergunta, existe risco zero? Não, porque a gente não tem certeza de nada. Não existe 100% de certeza. Depois da pandemia, principalmente... Pela definição de risco, a fonte de incerteza, então a gente não tem certeza que vai atingir o resultado. Então, por menor que seja a chance dele ocorrer, que é um dos elementos, a probabilidade dele ocorrer, sempre existe. Sempre existe. Então, ele pode ser um risco muito pequeno no sentido da chance de ocorrer
E agora, um risco muito pequeno não significa que ele é um risco que não afeta a empresa. Um risco muito pequeno, ele pode ter um impacto pequeno e aí sim é um risco. Vamos só acompanhar para ver se não cresce. Ou a chance dele não ocorrer é próxima de zero. Sim. Mas se ele ocorrer, ele quebra a empresa. Esse é o que a gente chama de cisne negro. O conceito de cisne negro que o Nicolas Taleb... Taleb. Ele lançou esse conceito, o livro dele é bastante famoso, e o exemplo que eu gosto de dar é do Titanic. O Titanic, diziam, inafundável, né? Inafundável. Só Deus afunda o Titanic. A chance de ocorrer era muito próximo de zero, sim, mas a hora que aconteceu... Outro risco da época moderna, que é um cisne negro. Nas Torres Gêmeas. Sim. Quando que você podia imaginar que um avião ia derrubar o teu escritório? E quando que você podia imaginar que o segundo avião ia derrubar a segunda torre onde você guardava os seus backups? Exatamente. Hoje isso não acontece mais porque você guarda os backups nas nuvens, mas a chance de ocorrer era muito próxima de zero, mas ocorreu, quebrou. Então, não é porque o risco tem pequena chance de ocorrer que ele... ele pode não ocorrer ou pode não ter impacto. Às vezes um evento pode desencadear e ampliar a chance desse risco ocorrer, né? Exatamente. Então não existe risco zero. Identificou um risco, o segredo é acompanhar, é mapear, é avaliar o risco, é priorizar de acordo com a possibilidade de ocorrência e o impacto que ele causa, ver os controles que você tem para tentar reduzir a exposição que você tem a esse risco. Então, não existe risco zero, mas tem que ser mapeado, tem que ser identificado. Eu gostei daquilo que você falou, que primeiro você mapeia o risco, para a gente ter uma ordem, assim, uma receita de bolo, vamos lá. Mapeia o risco. Então, vamos lá. Isso é normalmente as metodologias. Antes de mapear o risco... Tá. É definir a estratégia, definir o objetivo. Perfeito. Então, porque sem objetivo eu não tenho risco. Tá. Então, defino a estratégia, defino meus objetivos, defino depois a minha missão, minha visão. Que é muito importante, que não é só aquele quadro que fica pendurado na parede. Um dia eu vou falar a respeito disso, professor, porque olha, eu escuto cada coisa por aí... Aliás, eu vou nessa sequência dos passos que você me pediu para falar, na verdade tem um passo anterior. De definir o objetivo e da estratégia. É determinar quais são os seus valores, a sua ética, a sua identidade organizacional. Exatamente. Ou seja, qual é os valores que eu tenho que eu não abro mão para operar. Eu traço a régua e falo, a gente tem vai traçar o objetivo de lucratividade, de mercado, de alcance geográfico, o objetivo que for. Mas a gente vai trabalhar de acordo com uma ética, de acordo com os valores, sem explorar. Então, eu defino esses meus valores, que é a minha identidade organizacional. Sim. E isso é a base tanto para a gestão de risco quanto para um programa de compliance. Perfeito. Porque existe o risco de compliance, mas depois a gente pode falar até sobre isso, se for o caso. Vou perguntar a respeito disso. Se for o caso, mas eu preciso primeiro definir minha identidade, meus valores, aquilo que eu não abro mão. Feito isso, com base nisso, eu vou traçar meus objetivos, minha estratégia, que a gente estava falando, onde eu quero chegar, etc. Perfeito. Somente depois, feito esses meus objetivos, essas minhas estratégias, o meu planejamento... Quais são as fontes de incerteza para se atingir estes objetivos? Esse é o mapeamento. E já fiz diversas sessões com diversas empresas de planejamento estratégico e eu costumo projetar um quadro com algumas perguntas que os fazem pensar. Então, onde você está gastando muito recurso? Onde tem muita gente produzindo relatório? Certamente é fonte de preocupação, senão não estaria colocando um monte de recurso em determinado processo. Sim. Mas a pergunta que eu mais gosto é o que te tira o sono à noite? Que é uma fonte de incerteza dentro dos processos que você está conduzindo na organização. E aquilo que possivelmente é bem difícil de controlar, porque depende disso, daquilo, de fulano, de beltrano, de muitas coisas. Exatamente. Então vamos lá. Identidade, valores... Segundo passo, traçar os objetivos, as estratégias. Terceiro passo, aí sim, identificar os riscos. Tá. As fontes de incerteza. Perfeito.
Próximo passo, identifiquei os riscos, aí eu preciso, de uma certa forma, priorizar e mapear esses riscos. Então, facilita você ter os riscos agrupados para você poder saber os tipos de risco. Então, eu gosto de agrupar os riscos em 3 grandes grupos. Os riscos externos ao negócio, Tá. que são aqueles riscos que eu não tenho gestão sobre eles. Então, aumento da taxa de dólar, novas tecnologias, novos concorrentes, Combustível. alteração regulatória. São ações que acontecem no mercado que eu não tenho gestão. Eu tenho que ter um processo para poder reagir. Então, são os riscos externos. Por serem externos e eu não ter gestão, afeta a viabilidade do meu modelo de negócio. Perfeito. Aí eu tenho um grande grupo de riscos, que é o mais conhecido, que são os riscos operacionais. E aí, quando a gente fala operacional, tem desde o financeiro, taxa de juros, riscos de governança, riscos de fraude, riscos de TI, de tecnologia, risco de processo. Então, são os riscos de processo. Por serem processos, afeta como executo o meu modelo de negócio. Perfeito. E o terceiro grupo de riscos, eu chamo de risco de informação para tomada de decisão. Então, eu preciso tomar decisão dentro da minha organização, Sim. Então eu preciso ter informação produzida de forma correta, o meu portfólio de produtos, todo mundo está na mesma página entendendo o que a gente está fazendo para atingir o objetivo. Esse é um grupo de informação para tomada de decisão interno. E tem aquelas informações que eu passo para fora da empresa. Para os meus fornecedores, para os meus clientes, para os meus acionistas, se eu os tenho, para o mercado financeiro. Que vai publicar no balanço. Então, eu mapeei os riscos, categorizei esses riscos, Sim. E aí eu vou priorizar esses riscos de acordo com o impacto, o custo dele, a probabilidade dele acontecer, para poder saber se eu tenho um risco, chance grande de ocorrer, um impacto grande, eu preciso tratar esses riscos antes. Diferentemente daquele que a gente mencionou lá, impacto pequenininho. Então, eu preciso tratar esses, mesmo porque eu não vou ter recurso para tratar tudo ao mesmo tempo. Claro. Então, eu vou tratar esses primeiro. E, por fim, identificar os riscos, identificar quais que eu tenho que tratar primeiro. Aí, eu preciso ter ações para reduzir... É o Kiko, né? Como é que eu vou reagir ao risco? Como é que eu faço? Então, você pode não fazer nada, que é uma decisão. Que é uma decisão. Por quê? Porque o meu apetite é isso. Se quebrar, compra outra. Não justifica gastar dinheiro para montar. Agora, eu posso compartilhar o risco. Putz, não dá. Então, deixa eu me juntar com o meu vizinho aqui, fazer a distribuição junto, porque aí a gente racha o custo, se acontece alguma coisa. Perfeito. Eu posso contratar um seguro. Eu estou compartilhando o risco com a seguradora. E eu posso... eventualmente não querer o risco. Se eu não quero, então eu dou o processo, terceirizo, passo para outro, eu não quero incorrer nesse risco. Mas o que normalmente todo mundo faz é implanta controles para mitigar o risco. Sim. Então, controles para tentar reduzir a exposição ao risco, a chance dele ocorrer, e controles para tentar reduzir o impacto dele se eventualmente esse risco venha a acontecer. Perfeito. E aí, identificados os controles, aí eu vou ver a maturidade. Né? Eu vou ver a maturidade desses controles, se eu estou como bombeiro correndo, apagando fogo, ou se eu já tenho isso mapeado, tenho processo, tenho gente que cuida, etc. Então, recapitulando, eu parto lá minha identidade, meus valores, monto minhas estratégias, identifico meus riscos, categorizo meus riscos, priorizo esses riscos, monto os meus controles. Então, esse é o processo de gestão de risco. Básico. Dá um pouquinho de trabalho de fazer isso, acho eu. Mas se todo mundo tiver... Mas dá mais trabalho não fazer. Ah, sem dúvida. Dá mais trabalho não fazer. O custo é muito maior. Com certeza. E até puxando a sardinha aqui para o meu lado, eu escutei você falando que tem o risco da informação, né? Quando a pessoa, isso tem alguma coisa a ver com atualização, com lifelong learning, com você se atualizar perante o mercado, com os seus conhecimentos. Faz sentido isso também? Dependendo do negócio, faz mais sentido que em outro tipo de negócio. Então, uma empresa de serviço, o risco de não ter a informação, de não se atualizar,
é crítico. Você vai estar provendo serviços para o seu cliente. Sim. E com metodologias e técnicas do século passado e o negócio vai evoluindo. Sim, então é um risco para a empresa de serviço, ele é mais pesado. Agora, o risco de capacitação e treinamento, todos os processos que eu fiz nos últimos de estratégia, que data desde lá de, acho que 91 foi o primeiro que eu fiz, todos eles, sem exceção, apareceu o risco de capacitação, de colaboradores não treinados adequadamente. Todos eles. Uns com grau de importância maior ou menor, mas todos eles. Sempre foi. Porque é aquele elemento, a pecinha humana que fica entre a cadeira e o teclado, né? Não tem jeito. É aquele exemplo que eu dei. É o atendimento. O atendimento mal feito, de repente, leva embora um cliente que leva embora mais 5. Exatamente. Né? Então, Bom, na dúvida, não corra esse risco, mantenham-se atualizados. Façam cursos, leiam, lifelong learning, sempre. Perfeito. Bom, então, continuando aqui, né? Você citou alguns riscos que as empresas correm, mas fora esses, né? Hoje em dia, assim, o que a gente pode falar assim, olha, hoje em dia o que está mais arriscado para acontecer com as empresas, o que seria? Teve aliás, tem diversas pesquisas sobre riscos anualmente, mas Sim. A maior parte delas identificam os principais riscos para as organizações. Primeiro, o risco cibernético. O risco envolvendo tecnologia da informação, inteligência artificial, digitalização, porque nós estamos num mundo cada vez mais digital. Então, estamos nós aqui conversando, essa conversa está sendo gravada, vai estar em mídia eletrônica, isso daqui pode... é tão pequeno, fisicamente, digamos, que vazar isso é muito fácil. Agora, imagina numa organização que tem informações sensíveis, que tem um negocinho chamado LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora você precisa saber como é que eu vou atender o meu cliente. Eu sou responsável pelos dados que eu estou coletando dele. Sim. Por que eu estou coletando esses dados dele? Qual que é a necessidade que eu tenho? Então, isso hoje a LGPD, esse é um assunto para uma outra conversa mais demorada, Sim. Mas é um dos riscos de tecnologia. Então, sei lá, há 6, 7 anos atrás, você já tinha WhatsApp, mas ninguém fechava negócio por WhatsApp. Hoje, o WhatsApp é até utilizado em casos na justiça. Então, Sim. Como é que você vai tratar a informação? Então, o risco de tecnologia é um deles. O outro risco que as empresas estão sujeitas, os operacionais a gente nem fala. Dependendo da situação da empresa, tem o operacional dela. Mas tem um que é o risco, o ESG. O Environmental, Social e o Governance. O ambiental, o social e a governança. Sim. As empresas listadas, a CVM soltou uma nova resolução. Sim. Já a partir do ano que vem, elas têm que relacionar no formulário de referência quais são esses riscos ESG. Mudaram diversos itens lá, então você tem que identificar até, por exemplo, nos riscos sociais, qual a tua composição de conselho diretor em relação a gênero, por exemplo. Nossa, entenda-se por listadas empresas que têm ações na Bolsa de Valores. Exatamente. Né? Perfeito. Então, os riscos ASG estão cada vez mais presentes. Todo mundo olhando para o ambiental. Sim. Então, é o A. Então, todo mundo olhando para o ambiental, como que... eu estou compensando carbono. Como é que eu estou tratando meus resíduos? Eu não estou imprimindo na impressora, então já estou fazendo a minha parte. Oi? Não é bem assim. Então, tem esses riscos ambientais, o risco de dejetos, rejeitos, como que você trata isso, o risco de como você trata a tua matéria-prima quando você utiliza do meio ambiente. Sim. Os riscos sociais, e os riscos sociais incluem diversidade e inclusão. E quando a gente fala de diversidade,
não é só diversidade de gênero, mas, por exemplo, diversidade de conselho, diversidade de conhecimento. Óbvio que a ênfase dada maior é de gênero para as questões hoje que são muito colocadas, as questões LGBT, mas o mercado está olhando isso. Sim, nossa, e os fundos estão começando a olhar as empresas se tem este viés ambiental e social. Ah, tem? Então, nessas empresas que eu vou investir. Agora, jamais esquecer que todo mundo deixa de lado. Fala muito do ambiental, do social, esquece do G, da governança. Da governança. Que, na minha visão, o E e o S estão pendurados no G. Porque sem governança, sem uma forma de você dirigir, monitorar, você tendo uma identidade, você tendo seus valores, o resto você sai como um checklist, que você faz só por obrigação. Só para constar. Exatamente. E tem muita empresa passando vergonha por aí por causa disso. Porque pega, viu? Pessoal, a internet é... Tá todo mundo vigiando. Uma simples foto. Eu vou dar um outro exemplo que as pessoas que estão provavelmente assistindo esse podcast, que é de gestão de risco, certamente já ouviram falar do caso da Enron, que foi a quebra da 7ª maior empresa americana, que ensejou a lei Sarbanes-Oxley, etc. Tal. E tem o filme que foi feito baseado no livro escrito pela jornalista que lançou a primeira reportagem, que foi aquele primeiro fiozinho que começou a puxar e acabou na quebra da empresa. E o filme retrata palavras do CEO falando: na Índia, nossa operação está muito boa, está funcionando, tá, etc. Isso nós estamos falando aí do ano de 1999, 2000. E não estava, a usina não estava pronta, não estava funcionando. Se fosse hoje, no momento que ele fala isso, tem alguém lá na Índia com o celular, não está funcionando. Então... E já coloca assim nas redes sociais imediatamente. Direto, exatamente. Então, não adianta você dizer, porque hoje todo mundo é o verificador da notícia. Então, este é um risco que as empresas precisam monitorar. Tem empresa que lida muito com o público que tem que monitorar a rede social o tempo todo. Para ver o que estão falando bem dela, o que estão falando mal e o que se estão falando mal, se é verdade ou se é invenção. Infelizmente, a gente tem isso. Tem isso também. Então, os riscos que a empresa... Os principais hoje são os riscos envolvendo tecnologia. Sim, que não é só empresa pequena, é grande, não. Todas. Eu já vi a segurança de dados e informação. As empresas pequenas, elas sofrem um pouquinho mais porque talvez não tenham o recurso suficiente para ter uma estrutura de TI. Se tem seus dados sequestrados, acabou. Você vai pagar o resgate pelos seus dados? Quanto vale isso? Que é uma situação que fala paga ou não paga. Né? É uma situação, precisa conversar com o especialista, mas empresa pequena também tem. Eu conheço empresa pequena que passou por isso. Né? E passa mesmo. Passa. Então, os riscos de TI, os riscos de ESG, os riscos operacionais nem se falam, mas eu queria destacar um que sempre fica meio de lado, que são os riscos estratégicos. Sim. Os riscos ligados aos objetivos de negócio. Então, eu vou tratar no objetivo, etc. Então, o risco estratégico ele já tem que nascer junto quando eu estou tratando e tecendo meus objetivos de negócio. Sim. Então, é nessa hora que esses riscos têm que vir à tona. E o povo fala assim, você está procurando pelo em ovo. Então, mas precisa ter esse olhar. Precisa ter esse olhar. Precisa ter aquela pessoa meio chata para falar assim, e vocês já pensaram nisso? E isso aqui? Às vezes está alertando, né? Fala, não, tá jogando areia, não, tá alertando. Né? Tanto é que está alertando que
Desde o começo eu falei, bom, a gente primeiro determina os valores, depois a estratégia, para depois marcar o risco. No processo de determinação das estratégias, quando a gente faz os workshops, uma das coisas que a gente fala faz de conta que você tem uma varinha de condão, Sim. Você não tem limite de recurso, você não tem problema de gente, de tecnologia. Traça o que você quer fazer. A estratégia é o que você vai fazer para atingir o teu objetivo que você traçou lá na frente. Perfeito. Depois, o segundo passo, aí sim você vai amarrar, bom, como que a gente vai fazer? Aí sim, quais são os riscos? Porque se você já traz o risco no desenvolvimento da estratégia, você pode bloquear uma estratégia por até por uma característica sua. Eu sou mais conservador, não, então não vou nem sugerir isso, etc. Que eventualmente pode até dar certo. Então, de repente, pensando, de repente, a forma de reduzir esse risco, de controlar, não é tão assim como você imagina que é. Exatamente. Então, olha, tô adorando essas dicas. Anotem aí, hein, pessoal. Bom, e mais uma outra pergunta. Para uma empresa começar a pensar em gestão de risco, eu queria saber se existe alguma metodologia. Você acabou citando alguma coisa ali no início da nossa conversa, citou aquele passo a passo, mas assim, além daquilo, tem mais alguma coisa? Uma empresa de, vamos supor, pequeno, médio porte, eu quero começar a pensar sobre gestão de risco. O que eu devo fazer? Existem várias metodologias. A ISO 31000, Tá. mas ISO é uma metodologia mais paga, mas para uma empresa você tem lá todos os passos. Tem o COSO ERM, o COSO Gestão de Risco, ele foi revisado em 2017 e ele trouxe esse conceito que eu descrevi aqui, porque ele era voltado só para processos. COSO, então é COSO, isso? COSO. Significa Committee of the Sponsoring Organizations. É uma sigla. Então, é uma sigla que foi... esse comitê foi montado por contadores, por executivos de finanças, por auditores, e eles montaram essa metodologia, esse grupo de trabalho. O primeiro objetivo era avaliar controles internos. Tá. E depois eles evoluíram para montar uma metodologia de gestão de risco. Perfeito. Agora tem um material interessante. O próprio IBGC tem um caderno, o caderno 19 de gestão de risco, que descreve os principais passos. O ideal é você percorrer esses passos que eu descrevi aqui nessa implantação, mas ter uma pessoa responsável para conduzir esse processo. Sim. Se tiver alguma pessoa dentro da empresa que tem esse conhecimento, etc., então essa pessoa conduza. Se não, traz um consultor para fazer essa gestão para vocês conseguirem identificar os riscos. Depois a empresa vai traçar planos de ação para acompanhar esses riscos. Perfeito. Pessoal, só para lembrar, o IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Esse caderno, ele está liberado no site do IBGC ou só para alunos? Todos os materiais do IBGC estão lá no ibgc.org.br. Tem uma área lá que chama Portal do Conhecimento. Perfeito. Todas as publicações, caderno de gestão de riscos, o caderno de risco cibernético, o caderno de compliance, o caderno de ESG que acabou de sair. Tem diversos cadernos, o Código de Melhores Práticas de Governança. A única coisa que o IBGC faz, e ainda mais por causa de LGPD, ele não coleta muita informação, é só um e-mail para saber o nome e e-mail de quem tá baixando a informação. Mas é gratuito. Perfeito. Então, olha, diversão para o final de semana e para a família toda. E aproveita que é de graça, gente. Não são livros que tem 550 páginas. São livros cadernos de 30, 40 páginas, de forma bem didática, bem objetiva. Tem referências bibliográficas, se quiser aprofundar no assunto. Mais no assunto. Lá também. Então, eu gosto muito de lá. Sou meio suspeito também, porque eu fiz mais de 10 anos parte da comissão de riscos lá do IBGC, então sou meio suspeito para dizer isso. Perfeito. Mas é um material muito legal.
E até um certo tempo atrás, o de gestão de risco e o de compliance eram os mais baixados. Tá, então, falando em fontes de consulta, além do IBGC, você também citou o Taleb, né? O Nassim Taleb. O livro do Taleb é legal porque ele aborda a lógica do cisne negro. É o nome do livro. Black Swan. Do Nicholas Nassim Taleb, que ele trata esse conceito. Eu gosto muito do livro do Peter Bernstein. Against the Gods. Em português chama Desafio aos Deuses. Tanto Perfeito. O Taleb quanto o do Bernstein vai ficar aqui na edição do... Tanto um quanto o outro tem português, inglês, físico, virtual, aqui no Brasil. E, logicamente, desculpa, antes de falar dos outros. O do Bernstein eu gosto porque ele, na verdade, ele conta a história do risco. Quando começou lá atrás, no transporte de mercadoria, a incerteza que a mercadoria ia chegar, etc. Ele traz o conceito de risco, ligado a risico no latim, que está ligado à ousadia. Então, quão ousado eu sou para querer atingir aquele meu objetivo. Então, ele conta um pouquinho mais da história do risco. Agora, operacional, que vai ser livrinho de cabeceira para ajudar as pessoas a implementar e acompanhar, eu diria que é o caderno lá do IBGC. O material do IBGC. Perfeito. Bom, e aí, para falar, então... E gestão de risco hoje é uma boa oportunidade? Porque, assim, a gente tem muitas profissões que estão mudando, né? Então, essa é uma boa oportunidade no mercado, vale a pena. Quem tiver interesse em investir nessa área, qual recomendação assim, de competência essencial? Uma pessoa que fala, eu gostei, mas qual competência essencial a pessoa precisa ter para falar, vou ser um gestor de risco? Você tem até algumas certificações de risco, etc. Mas eu diria que a principal competência, você precisa entender um pouquinho de administração, você precisa ter um certo conhecimento contábil, porque a documentação, a formalização dos riscos tem a ver com a contabilidade, os controles internos vão ser testados e mapeados e conferidos pela auditoria interna. Então, esse lado mais administrativo, financeiro. Mas eu diria que você tem que ter um viés estratégico e com uma cabeça de governança. Senão você fica muito com risco de controle interno, de processinho. Então, agora... Eu comecei pela segunda parte da tua pergunta. A primeira parte, na minha visão, gestão de risco nunca vai deixar de ser algo importante. Sempre vai ter risco. Você tem que estar sempre amarrado com a estratégia. Tem algumas coisas que vêm mais na moda, por exemplo, 3, 4 anos atrás, compliance era muito dito, muito enfatizado por a questão que o Brasil estava passando dos escândalos de corrupção, etc. Então, o compliance entrou na pauta, mas gestão de risco, o GRC, governança, risco e compliance, para mim eles caminham juntos. Sempre vai ter cada um deles, não tem jeito. Sempre vai ter... Então, uma boa oportunidade. E eu diria que é uma oportunidade boa. Sim. Para te avançar, inclusive, na carreira. Porque, por exemplo, um dos papéis de um conselheiro e um conselheiro de administração e um conselheiro fiscal é responsabilidade deles determinar o apetite a risco, é responsabilidade deles orientar os planos e aprovar os planos de gestão de risco. Então, sempre vai ter a gestão de risco. E o mercado procura esse profissional? Assim, geralmente é escasso esse profissional. Então, de repente, é uma oportunidade para quem, por exemplo, está estudando administração, está estudando... Eu acho que é uma oportunidade porque as empresas ainda não têm... as empresas ainda precisam evoluir para ter gestão de risco dentro da sua organização. Sim. Então, eu fazia uma enquete com meus alunos e ontem mesmo eu estava levantando números. Quantas turmas, quantos alunos, E aí os alunos divididos em grupos. E eu fiz uma conta, deu mais ou menos 80 trabalhos.
dos Sim. últimos 5 anos. Nossa. 80 trabalhos. Aham. Que eu pedi para eles olharem atas de conselho de administração Uhum. e olhar mas não atas gerais, não atas. Fazer uma reunião para determinar a compra. Não, atas específicas, se tinha gestão de risco. Não chegava a 10%. Então, as empresas não chegava a 10%. Então, as empresas precisam evoluir muito ainda para... Que eu acho que é mais assim, é uma característica do brasileiro, porque no exterior isso é um fato. Isso é mais, essa preocupação, por exemplo, no exterior é maior do que aqui. Eu não sei se é tão maior, não. Sério? Eu vou te dar um outro... É do ser humano isso. Eu vou citar um outro dado, é que eu não tenho... não foi refeito o trabalho. Existe uma pesquisa que chama os 5 pilares de risco, que é solta a cada 2 anos. Em 2019, no lançamento dessa pesquisa, foi divulgado um dado que 40% das empresas listadas no novo mercado, que é o patamar mais alto de governança, Sim. aqui no Brasil, 40%, quando preencheu o formulário de referência, o capítulo 5, que diz práticas de gestão de risco, estava em branco. Porque ainda estavam implantando. Então, acho que isso é algo do ser humano. Então, e ainda mais, que em 2016 nós tivemos a 13303, a lei das estatais, que é clara lá, tem que ter práticas de governança, de gestão de risco e de controles internos. Então, a partir dessa lei das estatais, que as empresas efetivamente começaram a implementar. Aí você pode me dizer, mas empresas de economia mista, que tem o governo participando, são poucas. Só que todas essas empresas agora, por causa disso, eu só vou fazer negócio, contratar gente, contratar empresas, serviços, com empresas que tenham padrões de governança, que tenham gestão de risco. Isso vai começar, então o próprio mercado começa a cobrar. Exatamente. Começa a cobrar. Eu tinha uma coordenadora que ela falava assim, deixa arder. O pessoal acha que prefere deixar arder para tomar uma providência, né? Isso deve ser algo do próprio do ser humano, mas bom, depois disso, viu, gente? Você sabe que você falou deixar arder? Eu costumo começar minhas aulas de gestão de risco mostrando casos onde o risco se materializou. Então, a queda da barragem, explosão de oleoduto, o navio que travou o canal. Então, eu mostro esses riscos que se materializaram. E aí, a empresa que quebrou porque do caso de lista. Aí eu cito assim, eu gosto de começar a aula por esses casos reais para a gente aprender com o erro dos outros. Para a gente não ter que incorrer nesses erros e aprender com os nossos próprios erros. É verdade. Então... Aproveita... veja o que está acontecendo e fala, será que pode acontecer comigo? Então, acho que é um passo, né? Exatamente. Acho que a empresa começar a falar, bom, acabei de ouvir aqui, vou começar a pensar com carinho nisso, eu acho que é muito, muito válido. Nós estamos acabando, acredita? Nossa, já? Já está acabando, então... Passa muito rápido. Eu queria... Você tem alguma consideração final? Alguma coisa que você acha que deveria ter falado? Tem, sei lá, mais algum livro? Mais alguma recomendação? Vamos dizer, o porquê que gestão de risco falha? Boa pergunta. Eu não fiz essa pergunta aqui, hein? Por que gestão de risco falha? Eu queria não fiz a minha gestão de risco e não coloquei essa pergunta aqui no meu roteiro. E eu queria terminar dizendo por que falha. Então, normalmente falha primeiro porque a gestão está preocupada com o retorno a curto prazo. Ah, tá. Esse é um motivo. Falha porque eu trato o risco como uma coisa isolada, não integro na organização. Falha porque eu não aloco recursos para a área de gestão de risco para poder fazer o trabalho. Falha porque eu não coloco todo mundo na mesma página de gestão de risco. A pesquisa que eu citei de 2019, a mais atual foi de 2022, do começo de 2022,
e diz que a maior dificuldade de se ter uma gestão de risco, e eram 2/3 dos respondentes, Sim. é conseguir implantar essa cultura de gestão de riscos. Engajamento de todos. E aí, cultura, quem está nos ouvindo fala, mas o que é cultura? O cultura é o jeitão que a coisa é feita. Então, pelo qual as organizações são conhecidas, é a forma de se fazer. Então, eu costumo dizer que gestão de risco, assim como compliance, tem que estar no DNA da empresa. Tem que estar no DNA. Tem que fazer parte do dia a dia. Eu tenho que respirar isso, porque eu tenho objetivo. Então, se eu tenho objetivo, eu tenho risco. Então, não é alguma coisa... lá vem o cara lá da área de risco para preencher questionário de novo. Entendeu? Então, pode ser feito de uma forma mais responsabilizando todo mundo, né? Como eu até falei no comecinho. Uma pessoa da área operacional, às vezes acha que, olha, isso daqui não é comigo. Que é gestão de risco? Não, isso aqui não é comigo. Eu só tô aqui no atendimento, eu faço vendas. Não, exatamente. Você também é parte muito importante em tudo isso. Então, olha... Então, eu gosto de terminar por aí e lembrar da responsabilidade da gestão. E principalmente em empresa listada, a responsabilidade está na lei, é do conselho, é da diretoria, de uma gestão de risco. Então, governança não é um nome chique, só para empresa grande, e a missão, visão e valores não é só aquele quadro que está pendurado na parede para os clientes. Exatamente. Isso aí já é um bom começo. Nossa, por mim ficava mais aqui, mas temos que encerrar. Então, como que o pessoal faz para entrar em contato? Acho que o jeito mais fácil é o LinkedIn. O LinkedIn. Ricardo Lemos. Não tem o sangue azul, são só esses 2 nomes, então. Ricardo Lemos. Só, então. No LinkedIn, à vontade. Fica tranquilo. Você promove palestras, workshops, professor, como é que... Na verdade... E tem aula no IBGC também, né? Então... eu sou um instrutor do IBGC, eu dou aula em algumas instituições de ensino. Tá. Não sei se pode citar as instituições de ensino. Pode, claro. Então, eu dou aula no IBMEC, dou aula na Escola Nacional de Seguros, algumas aulas também na FECAP. E o principal é ali no IBGC, que tem alguns cursos específicos. E o trabalho, que quem quiser informação, a gente está disponível ali no LinkedIn, eventualmente. Sim. A gente faz até um mapeamento de risco, trabalha com visita consultoria. Empresa. Tá. Exatamente. Perfeito. Então, faz parte aí da Tá. E se chamar profissão. para fazer palestra ou workshop? Também já fiz algumas palestras. Engraçado que uma delas foi no meio da pandemia. E me chamaram para ir para Manaus. Pessoalmente? Mas já estava numa segunda fase. Tá. E que já tinha vacina, etc. Tá. E eu estava por uma das instituições de ensino. E as instituições falaram assim... o professor pode até querer ir, mas a gente fala para o professor não ir no nome da instituição... Porque se acontece alguma coisa, etc., mas fique à vontade, etc. Foi muito legal. O risco é seu. Exatamente, o risco é meu objetivo. Mas como eu gosto de difundir os conceitos, recentemente eu tive também em Fortaleza, também ministrando uma palestra lá. E isso para mim é fundamental, porque implantar cultura envolve o treinamento e a capacitação, e talvez o maior fator de sucesso de uma implantação de gestão de risco é o walk the talk do conselho da diretoria. Sim. Ou seja, eles mostrarem o interesse, mostrarem o comprometimento, mostrarem a supervisão, mostrarem que eles estão mergulhados nisso daí. Isso é o maior sucesso. E fazer o que você fala, né? Exatamente. Faça o que eu falo e faça o que eu faço, e exatamente. É isso aí, né?
Então, professor, muito obrigada mais uma vez pela sua generosidade, pela sua colaboração em contar para a gente sua experiência, seu conhecimento, sabe? Para mim, foi uma aula. Eu que agradeço. Para mim, foi uma aula. Por mim, eu ficava aqui conversando. Ai. Como dizia um amigo meu, 3 dias, 3 noites sem cuspir. 3 dias, 3 noites sem cuspir. Muito bom. Bom, pessoal, então, para encontrar o professor pelo LinkedIn, como ele já falou, eu vou deixar aqui na descrição. E para entrar em contato com a DCC, conhecer os outros conteúdos, visite os outros podcasts, tem bastante corte aqui no YouTube. Para entrar em contato conosco, pode acessar pelo Instagram, que é @DCCeducação, sem cedilha, sem acento, .corp. E se quiser falar conosco pelo WhatsApp ou por telefone, pode ficar à vontade, é 11 9 7969 4490. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou chamar mais vezes para outros assuntos. Fica que eu vi aqui que, olha... Fica à vontade. A gente foi abrindo, assim, várias ramificações aqui. Ok? Pode contar com a gente. Quando é esse assunto e ainda envolve educação, é o que me move. É comigo mesmo. Então tá ótimo. Obrigado, muito obrigada, Josi. professor. E até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.